Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando nesta noite de sábado, nossa última programação desta semana. 31 chegou, enfim, estamos nos despedindo do mês de maio, vem aí junho a partir de amanhã. E então a gente vai prosseguindo aí no nome sacrossanto de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe sempre, que a graça do Senhor Jesus esteja sempre presente na minha e também na sua vida, que Deus lhe dê graça, que Deus nos conceda a vitória para a glória do nome sacrossanto de Cristo Jesus. Ótima noite para todos e a gente fica feliz, gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Que a graça do Senhor Jesus te abençoe nesta noite de sábado, que o Senhor te dê vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nesse sábado a gente agradece a Deus pela oportunidade. Lembrando, estamos aqui sempre às 21h30, de segunda a sábado, neste momento de reflexão na Palavra de Deus. Então você que é aqui de Goiânia, do Brasil, do mundo, seja muito bem-vindo. Aonde quer que você esteja, Deus se faz presente. Então nesta noite, concedemos-nos a última palavra desta semana, nesta programação. A gente então passa a palavra para o pastor João da Cruz. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por esta oportunidade. Hoje é sábado, 31/5. Encerramos o mês 5 com a graça de Deus, com as bênçãos do céu. Isso nos motiva a louvar, agradecer e adorar o Senhor, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade. Então, é a nossa oportunidade nessa noite de apresentar ao Senhor nosso louvor, gratidão e adoração de coração, com a nossa alma, com a nossa mente, força, acima de todas as coisas, porque Ele é digno. Você que está conosco, que foi essa semana toda, o mês, é muito bem-vindo. Você que irá assistir através dessa transmissão, eu peço a Deus que os abençoe nesta noite, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto bíblico da nossa reflexão, fechando o mês de maio, é Marcos capítulo 13, verso 32 e 33. Marcos capítulo 13, verso 32 e o 33, que diz assim: Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Palavras do Senhor Jesus. Esse texto revela aqui três grandes advertências do próprio Cristo com respeito à sua vinda, à sua volta. Eu sei que há uma grande controvérsia, uma grande discussão a respeito da vinda de Jesus. Não diz que Jesus vai vir para todo lugar, que está escrito, né? Apocalipse 1:7, Zacarias e outros textos da Bíblia corroboram com isso, mas também nós cremos na vinda, e que hoje já tem alguns pregadores que se divergem dizendo que não será secreta. Bom, pelo que a gente entende, sim, só os crentes que estiverem preparados é que vão perceber, que vão ser chamados. Os que não estão, nem vão entender isso, né? Porque eles não esperam a vinda de Jesus dessa forma. Então, de alguma forma será secreta, sim. Né? Agora, depois, é claro, depois dos acontecimentos, alguém vai entender que eles falaram, e bem que eles falaram que ia ter um desaparecimento. Então nós estamos falando de quê? Da vinda eminente de Cristo. Algo que pode acontecer a qualquer momento. Isso já há 2000 anos atrás. Os profetas, os apóstolos, os pregadores, a igreja primitiva, viver essa esperança. Inclusive Paulo pregou sobre isso, e ele se incluiu no arrebatamento. Está escrito: nós que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados, juntamente com os que morrerem em Cristo. Tessalonicenses 4. Mas vamos lá. Esse texto
nós temos aqui 3 grandes advertências que é atualizada hoje. Jesus falou isso para os discípulos da sua época, aqui naquele dia, Jesus estava pessoalmente, inclusive Jesus fala algo que hoje a gente entende pela Bíblia que ele sabe, ele não sabia porque estava aqui como filho do homem, cumprindo a missão do Pai. Mas agora ele está à destra do Pai, ele sabe sim o dia, a hora, né? Nós aqui não sabemos, e não é para saber, é para se preparar. E aqui estão as 3 maiores advertências, que podemos chamar de conselhos divinos, para a gente estar pronto para o que está para acontecer. Será inédito. Então vamos lá. Primeiro, Jesus disse, olhai. Segundo, vigiai. E terceiro, orai. Então a oração aqui está em terceiro plano. Então primeiro olha para vigiar. E vigia para orar. Porque quem não olha, irmão, isso aqui eu vou ser muito honesto, tem gente que está falhando feio nisso aqui. Quem não olha não vigia. E quem não vigia não adianta orar, meu querido. Então, aqui se segue uma regra bíblica. Orientação de Cristo. Olha, vigia e ora. Olhar o que, pastor? Bom, diante de tudo que nós estamos observando à nossa volta, né? Tanta coisa feia, isso no sentido climático, no sentido moral, social, enfim, espiritual. A Bíblia está nos alertando a prestar atenção, a ter cautela, olhar aqui, ter cautela, estar atento e ter visão focada nas coisas de Deus. Sim, senhor. Diante de tanta coisa ruim que está acontecendo aqui na Terra, entre nós, e a esperança ou a perspectiva que temos de piorar, porque o mundo sem Deus com certeza vai de modo a pior. Então o que nós temos que fazer? Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Buscai as coisas lá de cima e não aqui na terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aí. Nós temos que olhar para o céu. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que focar a nosso olhar, a nossa visão. Nós temos que ter cautela, atenção e visão focada nas coisas do céu, de cima. Sim, senhor. Porque senão, meu irmão, o que vai acontecer? Tem muita gente com a visão focada aqui, ué. Tá pegada aqui. Jesus vem e não vai nem perceber. É a história das virgens loucas. São noivas, tá na igreja, esperam o noivo, até vão ao encontro. Mas cadê o preparo? Cadê o azeite? Cadê a ligação vertical? Tá aqui no horizontal, ó. Vivendo e aproveitando aqui. Naninha, a Bíblia está dizendo, olha, presta atenção. Tenha a visão focada lá. Porque a Bíblia diz que onde está o tesouro, está o coração. Segundo, vigia. A vigilância, meu irmão, foi um dos temas mais enfatizados por Cristo no seu ensino a respeito da vinda dele aqui na Terra. A vigilância é um instrumento poderosíssimo, até para a gente não cair em tentação, ou não entrar na tentação. Em Mateus 20, em Mateus 24, 41, não, 26, 41, Jesus diz, vigiai e orai, não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pois é, meu querido. A carne é fraca para orar, para vigiar, para olhar, para jejuar, para agradar a Deus. Agora, para pecar, ela muito é forte. Então, querido, Jesus disse isso para quem? Para os discípulos, que não conseguiram.
Isso lá na oração do Getsêmani, Jesus chamou Pedro, João, Tiago, vem cá, vigia comigo aqui pelo menos 1 hora. A Bíblia diz que eles não conseguiram. Por isso que Jesus diz, vigia e ora para não entrar em tentação. Será que Jesus não está falando com a gente? Eu creio que sim. Porque aquela mensagem ela é atualizada hoje. Jesus está falando com muitos crentes, com muito do seu cérebro. Olha e vigia. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a falta de vigilância está deixando muita gente agradar a carne, fazer a vontade da carne. Sabia que é uma luta constante, que eu costumo dizer que o maior inimigo do homem não é nem o diabo, é ele mesmo. Isso é natureza pecaminosa. Paulo disse, em Gálatas 5, que é uma luta, uma briga, carne com o espírito, o espírito com a carne. E agora? Quem vai vencer? Sou eu e você que decide, meu irmão. Através de olhar, através da vigilância e dizer não para a natureza adâmica e sim para a natureza divina, aí você vigia para fazer a terceira parte, para orar. E agora nós chegamos no topo, no cerne da questão. Oração. Como é que nós estamos diante dessa questão de oração? Porque Jesus fez uma pergunta em Lucas 18:8, parte B. Porventura, quando o Filho do Homem voltar a achar a fé na terra, e Jesus estava falando de oração. Ele deu uma ilustração lá da viúva, né? Da perseverança, da persistência, sobre aquele juiz. Então, a oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura. A Bíblia, a palavra de Deus, podemos dizer que é um manual de orações respondidas por Deus. Agora a questão é essa: estamos orando de verdade? Como é que nós estamos nesse princípio que não pode faltar na vida do crente, que Paulo disse que tem que ser sem cessar, em todo tempo e lugar? Não pode faltar não, queridão. E olha, é uma das coisas que falta hoje, principalmente nas nossas reuniões. Hoje se marca oração, se marca reunião de oração, passou longe. Então como é que nós estamos? E olha quem falou isso aqui, não foi só falou não, Jesus sim, o nosso maior exemplo que ele teve aqui nessa terra, ele era um homem de oração, de constante oração. Por isso que ele falou com propriedade, porque ele não apenas falou, ele vivia em constante oração. Se Jesus, que é Jesus, precisa orar, querido, e você e eu, e nós? A pergunta que não quer calar é essa: como é que nós estamos? Está perseverando? Continua? Você está pedindo? Você está buscando? Você está batendo? Porque a oração tem esse nível aí, ó. É no nome de Jesus? Hein? Tem o aval de Cristo? Sim, segundo a vontade dele, porque João 5,14 diz que essa é a confiança que tem nele, e quando a gente ora segundo a sua vontade, aí ele ora. É pela fé, querido. Você crê? Mateus 21:22 diz que tudo que pedir em oração crendo receberei. E aí o capítulo 7, verso 7 repete ou responde: pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, a porta se abrirá. Porque quem pede recebe, busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Isso é para quem olha, quem vigia e para quem ora de verdade. A Bíblia é a santa palavra de Deus, é a revelação da sua vontade, e Deus vela para cumprir. Então por que muitas vezes a gente ora e não acontece nada? Nós estamos precisando rever o nosso conceito, se estamos realmente
aqui nas 3 grandes advertências ou nos 3 grandes conselhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é o modelo perfeito, é o exemplo maior que eu e você, nós precisamos seguir, imitar, copiar e reproduzir e fazer como diz o apóstolo João. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou, ou seja, faça o que ele faria se estivesse aqui no nosso lugar. A palavra continua: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Para isso, estejamos prontos, preparados. Jesus vem. Aliás, ele está vindo todo dia. Mas a vinda coletiva está mais perto do que quando aceitamos a fé. Disse Paulo. Então deixa eu orar para você nessa noite. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 13:11. Digo isto, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé. Que palavra poderosa, verdadeira. Quero orar por você nessa noite, pela sua casa, sua família, seu trabalho, seus irmãos, inclusive por esses 3 conselhos de Jesus, que ele seja aceito, porque é para nós, é atual, é real, é fato. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero crer que o Espírito Santo, Senhor, está nos despertando para olhar de verdade, vigiar de verdade e orar conforme a palavra do Senhor. E nós precisamos que o Senhor está pronto, porque eu sei que está muito perto o chamado do Senhor, a volta para cumprir a promessa que o Senhor fez. O Senhor é fiel. Por isso que eu oro por esse ouvinte, eu oro por esse homem, por essa mulher, por essa casa, por essa família. Eu oro pela juventude do nosso país, inclusive os jovens da igreja, criança, adolescente. Todos nós, Pai, precisamos desses conselhos, dessas 3 grandes advertências que não pode faltar nunca, em nenhum momento. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Só o Senhor sabe, e para isso nós precisamos estar pronto e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que assim seja feita a vontade do Senhor. É assim que creio, é assim que oro, e assim agradeço por tudo. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos olhar, para poder vigiar. E vamos mantermos sempre em oração, que esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Meus amados, na noite deste sábado, quero agradecer a todos pela participação. E lembrando, a gente fica por aqui, mas voltamos, se assim Ele nos permitir, na próxima segunda-feira, a partir das 21h30. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Deus nos dê uma noite agradável, aquele sono restaurador. Então fiquem todos com Deus e até segunda.